Eu sou André Ribeiro dos Santos, sou missionária, trabalho há 20 anos no Ministério de Tempo Integral e 16 desses anos eu tenho trabalhado a partir da Jocum, Jovens com uma Missão, e um pouco mais que 16 anos tenho tido a alegria de servir ao Senhor também em parceria com a Missão Luz na Noite. Essa missão que tem acrescentado muito na minha vida e tem sido de fato um presente poder caminhar ao lado de irmãos tão queridos, tão preciosos. Nós temos trabalhado junto, principalmente na área da evangelização urbana, junto aos profissionais do sexo. E é isso, sobre um pouco disso que eu quero falar, que eu estou aqui para falar hoje com vocês. A gente vai conversar hoje sobre a igreja e o desafio de alcançar os excluídos. Eu quero começar falando sobre isso pensando em Gênesis, capítulo 1. Lá em Gênesis, a gente vê Deus, um Deus que é trino, um Deus que é todo-poderoso, que é criador, que traz ordem ao caos, que cria todas as coisas, pela palavra do seu poder. E ali nós vemos aquela comunidade de amor, Deus Pai, Filho e Espírito transbordando amor. E Ele cria o homem para participar desse relacionamento, dessa dança, dessa comunhão íntima perfeita que havia entre eles. E ali nós vemos o homem sendo criado por amor, por graça, para se relacionar, para desfrutar dessa comunhão, desse amor perfeito que havia na Trindade. E a partir da criação do homem, nós vemos ele vivendo plenamente ali no Éden, A gente vê o homem recebendo um mandato cultural, sendo legitimado a ele a capacidade de administrar a terra, de governar, de cocriar com Deus. E ele vivia de fato uma comunhão perfeita com Deus. Ele sabia do seu papel, do propósito da sua existência. A gente costuma dizer, inclusive, que não havia crise de identidade no Éden. O homem sabia quem ele era, E a gente vê, inclusive, Deus criando a mulher também para desfrutar, para que eles pudessem juntos representar a Deus, porque Deus ele é uma comunidade, Deus ele é plural. E acredito que Adão sozinho não conseguiria refletir Deus em sua plenitude, Ele precisava se relacionar com outras pessoas, com outros humanos, e aí a gente vê a mulher também entrando em cena e Deus diz que é muito bom, E ali a gente vê a humanidade pronta para representar Deus para todo o restante da criação, plenos, felizes e desfrutando de uma perfeita comunhão com Deus. E lá no capítulo 2 e 3 a gente vê a narrativa mudando um pouco, Porque entra a queda na história. Quando entra a queda, nós vemos essa intimidade perfeita que o homem tinha com Deus sendo quebrada. E um grande vazio começa a existir dentro do homem. Um batismo de ansiedade, recai sobre a humanidade. O homem ele deixa de saber quem ele é. Ele perde, aquela comunhão íntima que ele tinha com a Trindade. E tudo isso é quebrado. Ele é afastado da presença de Deus por conta do pecado. E também em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê o primeiro evangelho, onde Deus ele vai até o homem, e dá os passos em direção ao homem que havia pecado, se escondido dele, caminhado para longe dele, e ele dá passos. A palavra de Deus diz que Deus ele deu passos em direção ao homem e perguntou para o homem onde ele estava. E a gente tira daí tantos princípios e aprendemos tantas coisas bacanas com isso sobre o caráter de Deus. E vemos ali no capítulo 3 ainda, Deus falando que da mulher nasceria aquele que seria ferido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos lá na frente Jesus fazendo isso na cruz. E ainda no capítulo 3 nós vemos Deus fazendo roupas, vestimentas para cobrir a intimidade do homem que havia sido descoberta. E nós vemos ali o sacrifício, o primeiro sacrifício que foi feito. Nós vemos Jesus depois fazendo isso na cruz com o seu sangue, nos lavando e cobrindo, lavando a gente de todo pecado. E o que eu quero dizer com isso é que a queda, ela trouxe consequências terríveis para a humanidade.
né, a prostituição, as mazelas que a gente vê na sociedade, o pano de fundo de tudo isso é o pecado. É o fato do homem não saber mais quem ele é. É o fato do homem ter perdido a sua comunhão com Deus. O homem sem Deus, ele é perdido, ele não sabe quem ele é. Ele vai viver procurando no outro aquilo que falta em si. Ele vai viver procurando em coisas aquilo que falta em si. Mas o mais legal de tudo isso é que Deus se fez homem, o Filho, né? O Filho lá, aquela pessoa chave ali da Trindade, ele se faz homem e ele vem aqui, sofre no nosso lugar, e por meio do sacrifício dele, morte de cruz, a gente pode ter paz com Deus de novo. E é por isso que nós somos igreja, por causa de Jesus, por causa do que ele fez lá na cruz. Eu e você podemos ser chamados povo de Deus. Somos povo de Deus, somos igreja do Senhor, somos corpo de Cristo. Graças ao que Jesus fez na cruz, eu e você podemos ter paz com Deus de novo. E não só eu e você, todos podem ter paz com Deus de novo. E o nosso papel como igreja é anunciar isso àqueles que ainda não sabem disso. É anunciar isso àqueles que estão longe desse relacionamento com Ele. E Jesus nos ensina como fazermos isso. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, a palavra de Deus diz que indo Jesus percorrendo por todas as cidades e povoados, pregando nas sinagogas, né, anunciando o evangelho do reino, ensinando esse evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões que estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor, ele se dirigiu aos discípulos e ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a seara, porque tem muito trabalho. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E Jesus, ele ensina muito para a gente sobre olhar para o mundo com os olhos dele, né? Primeira coisa que eu queria observar com você aí é que Jesus, ele foi, né? Ia Jesus de cidade a cidade, de povoado a povoado. Ele percorria Jesus por todas as cidades e povoados. Jesus ensina pra gente que se ele tivesse ficado parado, né, apenas na sua cidade, ele não teria feito tudo o que ele fez. Ele não teria vivido tudo o que ele viveu. Ele não teria visto tudo o que ele viu. Ele não teria feito. Ele não teria tocado tantas pessoas como ele tocou. E ele ensina pra gente com isso, que se a gente ficar parado também no nosso lugar, nós não vamos viver o nosso propósito como igreja. A gente precisa ir. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa, às vezes, mudar o nosso roteiro e ir onde as pessoas estão, porque foi isso que Jesus fez, ele ia até onde as pessoas estavam. E quando ele ia, ele via. Quando nós saímos de onde nós estamos e formos até onde as pessoas que sofrem estão, onde os excluídos estão, nós vamos ver. E vendo, a gente vai identificar as suas reais necessidades. Porque foi isso que Jesus foi, né? Jesus, ele é o nosso modelo. Se a gente não aprender com ele sobre isso, a gente não aprende com mais ninguém. Ele foi até os excluídos, ele saiu de onde ele estava. Ele foi até onde as pessoas estavam e ele viu a verdadeira necessidade delas. Ele viu que elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E se eu e você também sairmos de onde nós estamos, né? Intencionalmente irmos até onde as pessoas que sofrem estão, nós vamos ver a realidade delas. E assim como ele, nós vamos também nos encher de compaixão. Jesus, ele viu e ele não ia simplesmente por ir. Jesus, ele era intencional em tudo que ele fazia. Ele ensinava o evangelho do reino e ele pregava às multidões. Possamos aprender como Jesus em nossa caminhada com ele, ensinar o evangelho do reino, não de uma denominação, mas o evangelho do reino, e pregar esse evangelho, ensinar as multidões, porque elas precisam saber sobre quem elas são, sobre quem é Deus nosso Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E eu e você sabemos, se sabemos, a gente precisa compartilhar. E foi isso que Jesus fez. Ele tocou pessoas, ele curou pessoas, muitas vidas foram libertas por meio dele. Mas isso só aconteceu porque ele foi, porque ele viu, porque ele compadeceu-se delas. Né?
A gente precisa aprender com Jesus. E aí também ele ensina pra gente que nós devemos rogar, porque muita é a demanda. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Há tantos excluídos em nossas cidades, meus irmãos, em nossas comunidades, em nossos bairros, em nossas cidades, centros urbanos. Eles estão em vários lugares, eles são excluídos das suas famílias, das suas igrejas, são excluídos da sociedade, do mercado de trabalho. E o nosso papel é anunciar, é pregar, é curar, é ensinar e é nos dispor para que eles sejam incluídos no reino de Deus, não em uma denominação, não no hall de membros de uma igreja, mas incluídos no reino de Deus. E só pode anunciar o reino de Deus quem vive esse reino, quem está do lado de dentro. E aí eu pergunto para você, você tem vivido o reino de Deus? Se você tem vivido o reino de Deus, você vai saber falar com a multidão, você vai saber falar com os excluídos, com as pessoas que sofrem, sobre verdade, sobre inclusão e sobre relacionamento com Deus. E a gente precisa anunciar a verdade, porque as pessoas estão vivendo um contexto de mentira. Mentiras sobre elas, mentiras sobre Deus, mentiras sobre o propósito da existência, mentiras sobre os verdadeiros valores e princípios que a palavra nos ensina. E se a gente vive o reino, a gente precisa trazer a verdade. Gente, a verdade é uma pessoa. A verdade, ela é absoluta, ela não é relativa, ela é uma pessoa, ela é Jesus. E a gente precisa falar sobre isso com o mundo, dialogar sobre isso com as pessoas, falar a verdade sobre elas mesmas, sobre o propósito da existência delas, de onde elas vieram, para que elas existem, para onde elas vão, o plano de Deus para a vida delas. Há tanto sobre a verdade que precisa ser dito, meus irmãos. Se a gente vive o reino de Deus, a gente vai também saber falar sobre inclusão, porque o reino de Deus inclui as pessoas. E o mundo que vive sem Jesus vive num cenário de exclusão. O mundo exclui, não é mesmo? Se você não está habilitado para competir no mercado de trabalho, você é excluído. Se você não vive de acordo com o que a sociedade dita que é o certo, que é o legal, você está excluído, de determinada sociedade e por aí vai. E as pessoas são excluídas da igreja, das suas famílias, elas são excluídas de tantos lugares, mas o reino de Deus, ele inclui, o reino de Deus ele tem porta aberta. É estreito, mas é aberto. E a gente precisa ensinar os valores, os princípios do reino de Deus para essa moçada que anseia conhecer a verdade, a palavra, o propósito da vida, o amor, os princípios do reino, que é um novo sistema. O reino de Deus é um novo sistema e a gente precisa anunciar esse rei que se fez servo, que morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus de novo. E a gente que vive o reino de Deus, a gente também pode anunciar e falar sobre relacionamento com Deus. Porque o mundo, as pessoas que estão sem Jesus, elas vivem a religião, acreditam na religião, mas a proposta não é falar de religião. Jesus não é uma religião, ele é Deus e ponto final. O grande lance é que às vezes a gente vive em religião e não relacionamento com Deus. Meus irmãos, há uma diferença enorme entre religião e relacionamento com Deus. A minha oração é para que nós, como Igreja do Senhor, a cada dia vivamos mais e mais em relacionamento com Deus. Porque quanto mais o conhecemos, mais a gente vai querer fazer Ele conhecido. E é só o relacionamento com Deus que liberta. É só o acesso à palavra de Deus que traz transformação para a nossa vida. É só o sangue de Jesus que liberta a gente dos nossos pecados. É só na comunhão com o Espírito Santo que o nosso coração vive o verdadeiro quebrantamento e arrependimento e começa a desejar viver a vida que Ele tem para nós. Meus irmãos, é uma grande jornada que a gente tem pela frente, que a gente precisa viver como igreja. E a proposta desse vídeo é promover reflexão em família. Eu quero encorajar para que você reflita com a sua família, com os seus, sobre o que é ser igreja hoje, nesses dias, nesses tempos tão conturbados que estamos vivendo. O que Jesus faria se estivesse aqui? Certamente Ele iria onde os excluídos estão.
Ok, nós não podemos ir, estamos em confinamento social, mas eis aí uma grande oportunidade para a gente se revestir desse amor, para a gente buscar conhecer mais e mais esse Jesus, olhar para as Escrituras, seguir os seus passos, olhar os seus exemplos, né, nos munir mesmo, nos revestir da armadura dele, nos posicionarmos como um povo de Deus, crescermos na oração e na palavra, porque vai chegar o momento de sair. E quando chegar esse momento, a gente precisa estar pronto e dispostos de ir onde Jesus iria, se ele estivesse no nosso lugar. E ele iria aos excluídos, ele iria à escória, à dita escória, né, para que eles não fossem mais excluídos e passassem a ser, né, incluídos no reino de Deus, no corpo de Cristo. E aí, vamos crescer em conhecer a Deus e fazer Ele conhecido? Meus irmãos, Jesus foi chamado também como amigo dos pecadores. Eu e você, que somos seus discípulos, seus seguidores, será que temos essa disposição de também sermos chamados amigos dos pecadores, para que muitos venham conhecer a Deus nosso Pai? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Há tantas formas de fazermos Deus conhecido aos excluídos hoje. É só olharmos para Jesus. Ele serviu, ele foi até eles, ele amou, ele tratou com dignidade. E eles puderam saber quem era Deus por meio de Jesus. E aí, vamos fazer o mesmo? Que Jesus te abençoe. Se precisar conversar mais sobre isso, estamos à disposição. E queremos somar com você nessa tarefa, que não é fácil, mas é muito mais do que possível. E é o desejo dele para nós como igreja. O Senhor te abençoe.